Aí ele era um presbítero, mas era chamado de pastor. Então, eu posso dizer para vocês que não era uma classificação como nós colocamos hoje. Eu tenho minha credencial da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, como presbítero. Aí chega um outro amigo meu que é pastor e chega lá e me mostra uma credencial de pastor, dando a entender, e aí todo mundo entende assim, e é assim que ele está um grau acima de mim. Mas isso é bobagem, segundo o pensamento da igreja primitiva. Porque o presbítero era a posição, era, digamos assim, o cargo, o ofício, como vocês queiram entender, máximo. Então, por isso que aqui não está dizendo que é o presbítero e o diaconato, porque esses pastores aqui poderiam ser presbítero, se eles tivessem responsável. Existiam presbíteros que não eram pastores no sentido de que não estavam ali com o rebanho na sua responsabilidade. Então, nos nossos dias, nós chamamos já pastor acima de presbítero, mas isso é uma criação nossa. Essas escalas, esses graus que nós criamos, é invenção nossa. E isso, às vezes, é bom nem ruim. É ruim para aqueles que acham que é alguma coisa. Porque eu lembro uma vez que eu era diácono. Eu nunca gostei de ficar sentado no púlpito, eu sempre gostei de sentar aqui embaixo, ficar prestando bem atenção nas mensagens, mas tinha um pastor do setor 40, um grande amigo meu, o pastor Amaro, ficava o tempo todo me chamando, porque depois que eu fui consagrado a presbítero, ele queria que eu sempre estivesse lá em cima. E vem quando ele me chamava, mas parece-me que um tal pastor lá não estava em algum desses dias. Que até que um dia eu fiquei assim, poxa, eu não vou deixar que o pastor me chame hoje lá para cima. Eu vou subir e já ficar aguardando lá em cima porque esse é o correto segundo o sistema. E eu subi, me sentei e um pastor chegou perto de mim com o nariz lá em cima e disse, o que é que você está fazendo aqui? E eu olhei para ele, o senhor não vê que eu estou sentado? Aí ele olhou para mim, eu sei que você está sentado, você é presbítero? É engraçado, só quando falar essas histórias. Você é presbítero? E eu olhei para ele assim, eu não sei se eu sou, porque se for para ser presbítero, como vocês são, ou como vocês são pastores, eu prefiro não ser nada. Porque no dia que eu fui consagrado e apresentado como obreiro, eu desci. Quando eu fui consagrado a diácono, eu desci ainda mais. Quando eu fui consagrado a presbítero, eu desci ainda mais. Se for pastor, como vocês falam aí, eu vou descer ainda mais. Mas ser como vocês, eu não quero ser nada. E aquele pastor olhou para mim todo sem jeito, todo sem ação. Porque quando a gente fala a verdade, irmão, essas pessoas que acham que porque tem uma posição ministerial, acham que já tem todo o conhecimento e são todo poderosos, eles começam a ver a realidade da vida deles. Que aquilo que eles são, por exemplo, pastor, presbítero, não bate. E porque a verdade faz eles enxergarem isso. Ele olhou para mim, já saiu e foi embora, já comentou com outro pastor, e o outro pastor falou para ele, olha, você falou algo para o Johnny e o Johnny não deixa passar. Então é isso. Seja quem for, a verdade tem que prevalecer. Não, pastor, cuidado, não. Se é a verdade, irmão, seja você que está me ouvindo aí, você que é aluno da escola dominical, você que tem um respeito pela palavra do Senhor, você que preserva a sã doutrina na Bíblia, na palavra do Senhor, seja pastor, seja quem for, falar bobagem perto de você, corrija. Você não está desrespeitando. Rebeldia é diferente de questionar. Você pode questionar, não é isso que a palavra fala, não. A palavra de Deus está acima de todo mundo. É que acontece é que algumas pessoas acham que quando eles foram consagrados a presbítero, a diácono, meter um chip de conhecimento. Não, agora você vai ser consagrado a presbítero. Tira o chip de diácono e coloca um chip de presbítero. Aí não, foi evangelista. Tira de presbítero, coloca evangelista. Não, você não é evangelista mais. Tira de evangelista e coloca um chip de pastor. Isso é palhaçada. Eu sempre digo, eu tenho até um vídeo aqui, eu acho que eu vou colocar na descrição, de que ministério de uma pessoa sem a palavra, sem conhecimento do Senhor, sem conhecimento da palavra, para mim é piada. Se você diz que eu sou pastor, é presbítero e não tem conhecimento da palavra, o seu ministério é uma piada. Porque o que está em jogo é o conhecimento da palavra, o estudo da palavra e não
a apresentação de quem é o melhor, quem é o maior, porque isso aí o próprio Cristo nunca aceitou. Quem é o maior? Eu fiz até um vídeo sobre essa questão. Quem é o maior? E aí Jesus pega uma criancinha e mostra quem é o maior. Quem não se tornar como criança não vai herdar o reino de Deus. Então, devemos tornar como criança. Essa é a grande realidade. Então, aqui, no tópico terceiro, fala sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Mas antes de eu fazer um comentário sobre a igreja de Corinto aqui, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa importante. Isso é importante para você porque quando eu estava ensinando teologia no seminário, meus alunos pediram para mim fazer uma organização de tudo aquilo que eu estava ensinando, daquilo que eu havia pesquisado, daquilo que eu havia escrito e separado, e disse que era bom eu reunir todo esse conteúdo e depois passar para eles. E eu achei interessante a ideia, não muito de acordo, mas eu vou fazer para ver o que vai dar. E aí, com essa situação, o que aconteceu? Surgiu esse livro aqui. Olha, o que você precisa saber para responder com sabedoria temas teológicos. É que você precisa saber sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre anjo. É um livro de 544 folhas. Eu vou botar o link aqui embaixo, onde você pode comprar, tanto no Clube dos Autores, como no Livrorama. Você clicando lá, ele vai te direcionar para dizer onde que você deve adquirir esse livro. Aí você vê qual é o melhor preço lá nos dois, porque eu não sei aqui qual é o preço desse livro no Clube de Autores e no Livrorama. Mas você vê lá e vê qual é o melhor para você. E aqui nesse livro, eu vi até marcado aqui a folha, falando sobre o dom do Espírito. E aí, quando nós falamos lá dos 9 dons, de 1 Coríntios 12, falamos aqui, poder para saber. O poder para saber, porque ali como são 9 dons, é dividido 3, 3 e 3, para dar 9. Então cada 3 eles têm uma classificação. Então aqui, poder para saber sobrenaturalmente, dons de revelação, que isso nós vamos estudar nas outras lições. Que aí o livro separa bem bonitinho aqui. A palavra de sabedoria, ou palavra de ciência e do discernimento. E são esses 3 que é a palavra do saber, que é o dom de revelação. Aí vem a segunda classificação dos outros 3 dons. Poder para agir sobrenaturalmente. Dons de poder. Fé, milagre e cura. Pode ver como é interessante, para memorizar é muito rápido. Aí vem a terceira classificação, que finaliza os 9 dons. Poder para falar sobrenaturalmente, dons de inspiração, ou de locuções, assim como a revista traz a definição lá. Aí são 3, variedades de línguas, interpretação de língua e profecias. Você vê que está bem dividido aqui, vocês podem ver aí, é bem interessante. Então, se você for tocado por Deus, adquira esse livro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como esse livro foi vendido no Clube dos Autores e no Livrorama, não é uma editora onde a gente manda fazer muitos trabalhos e aí a gente passa até a ter um ganho até maior. Para quem sabe, se você entrar lá, o ganho do autor é mínimo. Acho que a intenção mais é que isso seja divulgado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse livro que eu coloquei lá, trabalhos organizados aí, de autores que eu admiro muito, uns que já partiram para a glória do Senhor, que estão aí também nesse livro, é que eu não posso viver só disso aí. Isso não me traz assim, benefícios de que eu possa cuidar da família, de casa, através disso. Então isso é mais por amor do que uma questão de ganho, né? Então, se você sentir no coração, compre, porque acredito que Deus vai te abençoar. Então aqui o tópico 3 fala Coríntios, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Corinto tinha essa questão
ou eles eram de mais ou era de menos. Só que eles queriam entender da forma dele. A pior coisa é você querer entender ou trabalhar de Deus da tua forma. Deixa Deus dizer como é que ele vai agir, como é que ele vai se manifestar. E aí você vai fazendo as coisas acontecerem. Porque senão vira uma desordem, cada um faz o que acha, o que é certo. Então aí precisa de algo centralizado. Porque se eu penso de uma forma, o outro pensa de outro, outro pensa de outro, sobre os dons, vai causar uma discussão total. Mas é preferível que me chame eu que tenho um pensamento diferente, com outro que tem um pensamento diferente, e todos os três irão para a Bíblia e automaticamente irá ter um consenso de que a Bíblia ela deve ser a fonte, ela deve ser a explicação máxima e a orientação máxima para mim e para os outros dois que não pensam de forma igual, mas que dentro da Bíblia essa unidade é possível. Então não adianta falar sobre profecias, sobre falar em línguas, sem ter a Bíblia como respaldo. Porque a Bíblia ela é o manual. Eu posso até ter alguma ideia, mas a ideia principal é da Bíblia. Nada de dedução. Dedução é a pior coisa que existe no meio evangélico. Dedução. A pessoa tem uma ideia aqui, achou essa ideia legal, genial. Ah, mas essa ideia foi do céu. Agora eu vou precisar de alguns textos para apoiar minha ideia. Isso não é correto. O que é correto não é a dedução, é a indução. É a palavra de Deus que vem com a ideia, a palavra de Deus que vem com a palavra final. Você vai tomar essas palavras e fazer com que elas façam parte da sua vida, e aí através dela vai surgir a tua ideia baseado nela como fonte. Aí sim, aí é aceitável. Tópico 1. Os dons são importantes. Sim, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionistas. Porque existem algumas pessoas que dizem que o Espírito Santo, a manifestação dele, foi uma situação histórica. E que no dia do Pentecoste, houve aquela manifestação, falaram que em línguas, que dizem das nações, porque dizem que é das nações realmente, e daí em diante não houve mais essa manifestação. E alguns botam datas da ausência dessa manifestação. Eu até não estranho esse tempo extenso que houve realmente, sem que houvesse uma manifestação desse falar em língua, como eles afirmam. Mas também eu devo afirmar para vocês que também nos 400 anos de silêncio, houve aquele tempo em que Deus se manteve em silêncio em relação aos profetas. Mas Deus não deixou de atuar. Então, se eles acreditam que nesse espaço de tempo houve uma ausência total, só porque alguém não falou, ou porque alguém não se manifestou de tal forma, que como deveria, do jeito como eles querem, o Espírito Santo já estava aqui. O Espírito Santo sempre esteve aqui. Então, isso não é motivo para nós cancelarmos de vez. Devemos respeitar as pessoas que falam. Agora, eu devo reconhecer realmente que alguns assuntos nós iremos comentar acerca do falar em línguas. Isso deve ser comentado. Eu espero que vocês venham a compreender. E quem está falando aqui não é alguém da Batista, que não crê, não fala em língua, não é um presbiteriano. Quem está falando aqui é alguém da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que é do sistema e da teologia pentecostal. Mas tem coisas que nós devemos falar, a verdade mesmo. Eu não estou aqui para esconder nada. E não estou aqui para falar contra, mas falar simplesmente a verdade. Aí os irmãos vão ouvindo aí, vão vendo o que eles devem entender acerca disso. Então, os dons são importantes. Embora eles dizem que deve ter cessado, e aqui no tópico diz: e os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Então ele fala aqui uma coisa bem complicada. Assim como lá em Corinto existia alguém que falava e outro que achava que falava mais, um que era melhor do que o outro no sentido espiritual,
Ele fala que nos nossos dias existem pessoas nessa situação, que por falar em línguas, por ter esse dom, ele se acha melhor do que aquele que não fala. E uma coisa eu quero falar para vocês, o falar em línguas é um dom. Aí tem uma interpretação de línguas. E eu vou falar agora, baseado no que a Bíblia afirma, Jesus nunca falou em línguas, ok? Os profetas do Antigo Testamento nunca falaram em línguas, ok? Eles eram menos importantes do que nós, ou daqueles que falam em língua? Jamais. Então existem algumas igrejas aí que só dão prioridade para o obreiro se ele falar em língua. Falou enrolado, então você é a pessoa certa para fazer a obra do Senhor. Eu não concordo com isso. Principalmente entre nós, pentecostais, eu não concordo com isso. Por que eu não concordo com isso? Porque fica uma coisa meio sem lógica. Vou citar uma coisa para vocês aqui, olha, eu não estou falando mal, eu não quero confusão e rebeldia, mas eu tenho que falar essa verdade. Um obreiro na Assembleia de Deus não é consagrado se não for batizado com o Espírito Santo. O batizado com o Espírito Santo aqui é falar enrolado, em línguas. Se não falar, não vai ser consagrado. Porque eles não entendem que ao aceitar Jesus, a pessoa já recebeu o Espírito Santo. Então eu vou falar uma coisa para vocês aqui, olha, que isso aqui vai dar o que falar. Vocês podem ficar à vontade. Billy Graham. Quem conhece Billy Graham? Todos conheceram Billy Graham. É um dos maiores pregadores do século XX. Billy Graham nunca falou em línguas, ok? Nunca falou em línguas. Assembleia de Deus, Ministério de Belém, parou por 3 dias, que cada pessoa pudesse estar na sua casa. Você sabe, você lembra esse dia, não estou falando mentira aqui. Ficasse na sua casa 3 dias e assistisse Billy Graham pela televisão. E trouxesse alguma pessoa conhecida e ele ouvisse aquela mensagem, tudo, não sei o que. Isso era um projeto, era uma coisa que ele estava fazendo e que a Assembleia de Deus abraçou. E por que abraçou? Por causa do nome dele? O que é mais precioso? É o Espírito Santo ou o nome da pessoa? A Assembleia de Deus supervaloriza o obreiro que fala em língua. Se não falar em língua não serve nem para pregador, nem para ensinador, nem nada. Mas Billy Graham não fala em língua, nunca falou, morreu, está com o Senhor e nunca falou em língua e teve esse espaço. Por que será que isso acontece? Aí eu deixo com vocês a avaliação que vocês fazem. Então eu não avalio um obreiro por falar em língua. Eu avalio um obreiro pela dedicação dele, pela fidelidade dele a Deus. Se ele é um obreiro que gosta de estudar, gosta de orar, gosta de se preocupa com as almas, isso sim, ele está em condições sim de subir nesse ministério e de levar à frente a palavra do Senhor. Porque quantos obreiros aí que são muito boas pessoas, que podem realmente fazer esse trabalho crescer, mas não, vão consagrando só aqueles que falam, e uns que se dizem falar, outros que mentem, que dizem que falam, e outros que aprenderam a falar, e aí vão sendo consagrados e a obra vai sofrendo. Não é à toa que a Assembleia de Deus hoje em dia está do jeito que está. Mas Deus vai dar graça. Uma coisa é certa, quem fala e quem não fala, ninguém é superior a ninguém. Deus, o Espírito Santo, que é o maior nessa história. Subtópico 3, acerca dos dons. Não, isso aqui eu já li. Daqui nós estamos no tópico 3, então subtópico 8, diversidade dos dons. A diversidade dos dons é exatamente aquilo que eu falei para vocês. A diversidade dos dons é necessário de acordo com a necessidade de cada pessoa. Tem pessoas que buscam muito dom de cura. Tem outros que buscam muito dom de discernimento, outros de profecia, revelação, e assim por diante. Então, todos vão ter a oportunidade, conforme aquilo que está em seu coração, de pedir a Deus o que necessita. Agora, a gente tem que entender que, embora tenha aqui essa seleção, não é só isso. Isso aqui é só o básico que você pode entender do que Deus pode oferecer. Mas Deus pode oferecer muito mais, além daquilo que não está escrito, assim, em questão de dom. Porque Deus é o Senhor dos dons. Ele está tudo nas mãos dele. Tudo é de Deus para nós.
Aí vem aqui o subtópico 3 para finalizar, a autossuficiência humana. A gente tem que entender uma coisa, como eu falei lá anteriormente, tudo que você receber de Deus, entenda isso, é de Deus. Qualquer dom que você receber é de Deus, não é seu. Para falar a verdade, nada é seu. O corpo não é meu, a esposa que eu tenho não é meu, o filho que eu tenho não é meu, o dom de ensinar que eu tenho não é meu, tudo é dado pelo Criador. Essa é a grande verdade. Então não adianta eu querer crescer, querer ser melhor do que ninguém, porque isso não vai dar certo. Não vai dar certo e não dá certo, porque tudo é do Senhor. Dom é de Deus para nós. Por quê? Pela misericórdia de Deus, ele entrega os dons aos homens. Isso é misericórdia de Deus, mas é preferível entre dom e o fruto do Espírito é que você tenha o fruto do Espírito. Porque é o fruto do Espírito que vai se manifestar de tal forma que mostre a justiça de Deus em você. Porque dons são coisas que é Deus que dá, e por causa de dons, algumas pessoas vão perder a sua salvação porque vão tentar justificar a sua ação pecaminosa através dos dons. Eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz muitos milagres em teu nome, Jesus, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Iníquo, extremamente injusto. Apresentou os dons, de nada serviu. Agora apresente para Deus os frutos do Espírito, que é de você para Deus, diferente dos dons. Dos dons é de Deus para nós. O fruto é de você para Deus. Aí sim, você é aquela árvore que tem fruto e que dá fruto. E que essa lição venha tocar o seu coração. Foi só uma aula introdutória, mas com uma riqueza muito grande. Falando por cima do que nós lemos aqui, já é uma aula extremamente profunda que já vai para quase 50 minutos. Imagine se nós fôssemos comentar detalhes e detalhes. O Espírito Santo ia nos tomar de tal forma que a aula não seria possível. Mas que Deus venha a te abençoar e o Espírito Santo venha tocar o seu coração e que ele venha fazer você entender qual é o seu dom, qual é o seu ministério, para que você possa exercer isso com perfeição. Ore a Deus, peça a Deus, Deus, qual é o meu ministério? Qual é a minha chamada? Muitas vezes as pessoas pensam que chamada de Deus é ser consagrada diácono, presbítero. Às vezes não é isso, irmão. Deus te chamou para algo, às vezes, muito melhor do que isso. Porque quando você é consagrado a isso, você fica meio que preso entre quatro paredes, mas Deus te chamou para ir. Ir e pregar as almas. Pregar as pessoas que não conhecem a verdade. E pregar e ensinar para aqueles que se dizem até conhecer. Porque Deus é com você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E não se esqueça, se inscreva no canal, nos ajude, precisamos da sua ajuda. É necessário para que nós venhamos a atingir um limite máximo aí de inscritos, pelo menos 1000, para que nós possamos fazer esse vídeo ao vivo e não depender de memória de um simples celular. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.